Olá, como calcular custos corretamente? Aqui eu vou demonstrar um exemplo, digamos, uma obra onde está sendo feita escolha de opção de qual stack ser trabalhada, tá? Mas esse mesmo conceito vai valer para vários casos, vai para tudo na engenharia, ok? Para todo planejamento de escolhas entre várias opções, ok? Teve uma discussão no grupo do curso Concreto Armado, onde um aluno estava com uma dificuldade de escolha entre dois tipos de estaca e que, na verdade, ele só a rapa e informou só a rapa e racionou muita informação e, consequentemente, dificultou drasticamente dar uma sugestão adequada. Tá? Mas vamos imaginar isso aqui. Ó, tá? Foi um exemplo similar que aconteceu lá na discussão. Tá? Imagina que eu tenho uma obra que exige 60 estacas e que cada estaca tem que suportar 90 toneladas da força. Ok? Vamos imaginar também que foi feito 4 orçamentos diferentes. Ok? Tá? E aí, claro, né, dimensionado baseado nisso, mas foi feito 4 opções diferentes, onde uma possibilidade é executar estaca raiz de 30 centímetros, outra possibilidade é executar estaca raiz de 40 centímetros, outra possibilidade de estaca hélice de 50 e outra possibilidade de estaca escavada de 75. Cada estaca tem um custo de mobilização diferente, né, depende do caso, a distância do fornecedor e tudo mais, e cada uma tem um custo por metro furado diferente. Tá? Passar isso aqui é possível com essas informações determinar qual dessas opções utilizar? Não. Tá? Isso que não isso que tem 5% do que precisa, ok? Não funciona. E tipo, se passar o endereço para a pessoa, qual que é o endereço? É uma casa verde. Onde? Na cidade. Não, é 1% da informação, não adianta. Tá? Essa análise está contando só quanto que vai ser pago para o cara que vai furar as estacas, não todos os custos da obra. Além disso, a mobilização total não importa, e sim ela dividida entre o global da obra. Ok? Então, a primeira coisa a se fazer é considerar todos os custos. Contabilizar material, contabilizar mão de obra, ou, dependendo do caso, né, que eu vou demonstrar, digamos que eu coloque a mão de obra necessária embutida no custo do material. Tá? Mas vamos lá. Exemplo errado 2, custo por metro. Ok? Tá? Eu vejo a pessoa muito adora fazer uma questão de custo que não vai adiantar de nada para o cliente. Esse aqui é um exemplo. Tá? Então, aqui agora está um pouquinho mais decente. Tá? Isso aqui ainda vai gerar uma análise totalmente errada, mas está menos pior. Ok? O que foi calculado aqui também? Bom, o volume de concreto gasto para cada possibilidade. Claro, para estaca raiz não é concreto, é argamassa, né? Tá? E claro, sendo uma argamassa estrutural, ela tem um custo por metro cúbico bem maior, porque a gente não pode fazer edição de brita, né? Uma estaca hélice também tem um custo maior do metro cúbico, né, do que uma estaca escavada, porque tem que ser autodensável, e maior teor de cimento, então aditivo e cimento vai aumentar o custo, ok? E o quantia de aço, né? Caso raiz de 30, muitas vezes estacas raiz, a gente vai entupir de aço para conseguir atingir uma resistência maior. Mas, porque ela permite, né? A estaca raiz permite você usar todo o concreto, mais um pouco do aço ainda, né, na resistência. Ok? Então, aqui a gente chegou a outra questão. Um cálculo que deu um custo final por metro, né? Uma estaca com 250, 256. Agora, o crítico é o seguinte: essa análise aqui, bom, quando eu fiz essa análise aqui anterior, né, se fosse um maluco que só olha esses números aqui, o que aconteceria? Bom, seria óbvio aqui, né, estaca escavada de 75, a menor mobilização e o menor custo por metro furado. Beleza, empata com a raiz e tudo mais, mas mobilização é menor. Tá? Seria isso que seria. Se eu olhar só isso aqui, já deixa claro que a pior opção possível tecnicamente seria a hélice e a melhor seria a escavada. Só que quando eu olho aqui, opa, virou. A escavada virou a mais cara de todas, pelo volume de concreto e tudo mais. Né? Só que ainda assim, isso aqui não tem nem metade das informações. Você não pode considerar nem isso aqui no modelo. Tá? Então vamos lá, outra questão. Não importa o custo por metro. Tá? Quando você olha uma variável, você tem que pensar assim: de que importa isso para o meu cliente? Tá? Essa que é a questão. Imagina que você vai comprar um carro e pergunta ao vendedor quanto que custa. Tá? Você foi numa concessionária e te fala assim: ó, o Corolla está R$ 115 o quilo e a Hilux está R$ 118 o quilo. Ninguém compra um quilo de Hilux. A pessoa vai lá e compra uma Hilux, a pessoa vai lá e compra um Corolla inteiro. Ok? Então, a comparação não pode ser por quilo. É uma estatística que talvez ela tenha alguma utilidade, mas ela não informa adequadamente cada situação, porque o projeto ser diferente vai ter diferenças consideráveis.
ok? Tá? Ninguém compra 1 metro da estaca, você vai comprar a estrutura, a fundação inteira, ok? Tá? Não importa o custo por metro. Então, vamos aqui. Agora eu tenho um exemplo correto mínimo, tá? Tipo isso aqui, tá? Seria o básico que um engenheiro novo tem que fazer, tá? Se ele quer dizer que ele é engenheiro e que ele executa engenharia, isso seria o mínimo apresentável, tá? Se uma pessoa chega para mim e fala, faz uma comparação de possibilidade de custo, isso aqui me entrega isso, isso aqui não é engenharia, isso aqui qualquer estagiário faz. Isso aqui, ok, quem sabe um estagiário, porque não no primeiro mês de trabalho, mas não precisa ser engenheiro para fazer. Isso aqui é o mínimo que um engenheiro vai fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular um custo total que o cliente vai pagar. Ok? Tá? E dentro da questão, uma estaca raiz de 30, ela tem que ter uma tensão maior, tem que descer mais. Estaca raiz de 40, a tensão menor, pode descer menos. Estaca de 50, menos ainda, entendeu? Então, modificou a profundidade. Né? E aí o cálculo total é o custo total. Ok? Tá? Você vê anúncio de um carro, sei lá, no Facebook. Eu estou vendendo aqui um Fiesta 2015 e eu estou cobrando R$ 32 o quilo do Fiesta. Não existe isso, porque não é a unidade que se trabalha. Tá? Você vai pegar o carro inteiro, e é a mesma coisa aqui. Aí tem que pensar a obra inteira. Então, profundidade necessária, mobilização, custo do metro furado, beleza, que a gente já tinha essa informação. O concreto total. Não quanto concreto total. Isso que importa, total da obra. Ok? Tá? Quantos metros são armados? Porque a estaca raiz, a gente pensa, ok, estaca raiz, a gente fez a comparação aqui, ó, ok, ela parecia mais barata. Correto? Porque a estaca escavada ela ia gastar muito aço. Só de aço vai ser R$ 160 nesse caso. Ok? Por metro. Só que a estaca escavada ela tem só 2 metros de armadura. Né? Uma estaca hélice vai ter 4 metros. Uma raiz vai se integrar uma armadura. Então perceba que isso é extremamente importante. Não pode ser. Se fez uma análise e não está considerando isso, está errada. Ok? Tá? Então, o quilo total e o custo final total. Ok? E o que apareceu aqui novamente na análise, quando eu fiz a análise 2, a escavada parecia mais barata e a escavada parecia mais cara, agora ela virou mais barata. Né? A hélice, que parecia a segunda mais cara, virou a segunda mais barata. Ok? Tá? E a hélice que parecia mais cara na primeira análise, virou a segunda mais barata novamente, com uma análise mais precisa. Entendeu essa questão que você não pode racionar e calcular só, eu vou considerar só uma variável? Não funciona. Okay? Quanto mais variáveis você ignorar, mais qualidade você está ignorando, mais precisão você está ignorando. Okay? E isso aqui é o básico, é o mínimo. Por quê? Tem mais coisas a analisar? Sim. Aquilo ali que eu demonstrei é a mínima coisa. O engenheiro não entregar nem isso. Se eu passar por um funcionário mais, ó, o engenheiro faz uma análise dessas opções e ele não entregar nem isso, não é uma engenharia isso aqui. Tá? Mas tem mais coisas que pode variar consideravelmente o preço novamente. Primeira, necessidade do bloco de estacas. Se eu tenho uma obra onde os pilares são mais quadrados, por exemplo, né, digamos que o pilar tenha 25 por 35, uma estaca de 50 e uma estaca de 75 sequer exigem blocos. Okay? Eu posso, basicamente, deixar os últimos 60 centímetros da estaca sem concretar, depois eu coloco o arranque e uso o próprio furo da estaca como bloco. Tá? É muito mais fácil executar assim, até no arrasamento, eu faço o arrasamento já, o buraco do arrasamento é o bloco. Okay? Não preciso fazer caixaria, colocar armadura e tudo mais, aproveito a própria armadura da estaca para usar de bloco. Isso já é uma economia considerável. Ok? Tá? Se o pilar for um pouco maior, se o pilar tem 50, 60, ainda assim a estaca de 75 não precisaria de bloco. Entendeu? Então isso pode gerar uma maior economia e fazer com que esse custo aqui fique com uma diferença maior ainda. Só que agora, outra questão também que tem que ser analisada é o tamanho dos blocos, quantas estacas por bloco. Porque quando eu falo de bloco de uma estaca, que é o ideal sempre que possível, né? O ideal é que eu tenha uma estaca que consiga suportar o pilar inteiro, claro, tem que descer mais, tem que ser diâmetro maior e tudo mais, mas esse tem que ser mais econômico. Mas vai acontecer, digamos, que seja um prédio, por exemplo, né? E esse prédio tem um núcleo rígido, ok? Foi equilibrado e tudo mais, mas imagina que esse núcleo rígido tenha um pilar com 600 toneladas. É um pilar relativamente considerável. Se eu for colocar 7 estacas escavadas de diâmetro 75, elas vão ter que ter mais de 2 metros entre uma e outra.
com estaca raiz de 30, menos que 1 metro já é adequado. Então, o que vai acontecer é que enquanto um bloco para estaca raiz de 30 teria 3 metros cúbicos de concreto, um bloco para estaca de 75 teria 20 metros cúbicos de concreto. Então, muitas vezes, você faz essa análise aqui, né? Se for uma obra que a maior parte dos pilares são de uma estaca, com certeza essa opção aqui vai ser mais eficiente para esse caso. Agora, se eu tenho muitos pilares com múltiplas estacas, essa opção aqui, apesar do custo maior, começa a se tornar mais interessante, justamente porque eu consigo diminuir o tamanho dos blocos, né? Porque aqui, isso aqui é uma diferença de 17 metros cúbicos. Okay? Isso aqui é uma diferença de quase 10 mil reais. Quando você vai pensar o aço que vai junto e as formas que vai junto, virou uma diferença de 30 mil reais em um bloco. Então, numa brincadeira dessas, essa diferença da mais barata para mais cara já inverteu, entendeu? Então, essa diferença tem que ser analisada. Próximo, distância entre estacas. Imagina que a obra seja um silo, né, que já é totalmente diferente de um prédio. Tá? Um silo eu vou ter todas as estacas com a mesma carga praticamente. Né? Mas que eu tenha um anel com uma estaca a cada 1,40 m, por exemplo. Tá? Isso já inviabiliza totalmente fazer estaca de 75. Como é que eu vou fazer estaca de 75 centímetros de diâmetro a cada 1,40 m? Eu vou ter uma perda de resistência considerável, porque elas vão competir por carga, porque é muito próximo da outra, e vai até dificultar a execução. Mesmo com estaca, tínhamos uma hélice de 50, também vai dificultar a execução. Tá? Outra coisa, prazo. Todos os métodos executivos vão gastar o mesmo tempo para execução? Dificilmente. Okay? Tá? Qual que é a chance de que, se você pegar 4 terrenos juntos com uma mesma obra, né, um vai ser feito o primeiro tipo, um segundo tipo, um terceiro tipo e um quarto tipo, todos vão levar 58 dias? Não existe isso. Cada um vai ter uma diferença de tempo. Né? E esse tempo, qual que é o valor dele? Okay? Se essa obra ficar pronta um mês mais cedo, por exemplo, quanto que vale esse mês da obra? Entendido? Isso tem que ser considerado também, e uma análise mais avançada também deveria considerar isso. Entendido? Tá? E, por questão final, escolher a fundação correta é essencial para entregar um projeto de fundação otimizado. Tá? Porque a gente consegue ver diferenças de custo considerável. Né? Muitas vezes só essa diferença aqui de 30, 13 mil reais, muitas vezes paga o projeto e sobra, dependendo do tamanho da obra. Tá? Mas é apenas um passo. Também é preciso uma concepção adequada, um dimensionamento preciso, para que você consiga garantir economia e resistência. Tá? Dentro dos meus cursos eu abordo na prática o planejamento, escolha e dimensionamento de fundações a cada sistema estrutural. Inclusive, dentro de todos os cursos, tem o escolhedor de fundações, que é basicamente um flowchart, né? uma tabela onde você vai seguindo aqui, ok, quantos metros, qual que é o SPT em cada metro, se tem rocha, não tem rocha, tem água, nível da água, tudo mais, e determina a fundação ideal para cada caso. Ok, isso está em todos os cursos. E no meu livro Mínimo de Estruturas, eu abordo vantagens e desvantagens de cada tipo de fundação também. Na parte mais teórica, mas eu abordo também. Tá? E todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo e no link da bio no Instagram. Beleza? Tá? E isso aqui foi um exemplo, isso aqui vai valer para várias outras coisas. Tá? Mas a questão é, quando você começa a fazer uma análise muito simplificada, você vai ter uma chance muito simplificada de ter talvez uma economia. Tá? Quanto mais avançado for sua análise, né? E essa aqui seria o base que eu espero de alguém que se diz engenheiro, tá? Porque senão é só quem tem diploma de engenharia, tá? Isso é o mínimo para realmente começar a ter uma ideia de custo real, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.